Então vamos lá, o dilúvio. Vamos. Cara, esse assunto é muito interessante. O pessoal tá perguntando se o dilúvio já foi. Aqui em São Paulo, já. A gente vai entrar no assunto agora. Fiquem tranquilos, ó, controlem a ansiedade. A gente tá fazendo isso pra quê? Pra que vocês aprendam a controlar a Se ansiedade desse pra espirrar e atravessar, não né? é? No chat. Ainda não dá, né? Espirrar no chat. Isso. Vamos lá, então. Bora. Vamos falar do dilúvio. Eu fiz uma arte muito bonita, de Eu gostei. um tsunami, assim, ó. Gostei. Consumindo uma cidade litorânea. Inclusive, já vou chegar botando a galera que tá assistindo pra pensar aí. Uhum. Vamos ver quem que escreve aí, sim ou não, o guru acompanha aí, né? Uhum. Quem sonha com ondas gigantes constantemente? Eu tinha muito isso quando era criança, até agora, uns 5 anos atrás, quando finalizou. Você nunca teve isso? Não, Onda, essa onda que você pôs na arte da capa. Com certeza as pessoas não precisam escrever aí. Alguns. Muita gente. Quando eu pergunto isso em curso, assim, 40% das pessoas levantam a mão. Então eu tinha isso. Uhum. São ondas gigantes. É um sonho recorrente, ele é repetitivo e para todo mundo é muito semelhante. É uma onda grande, 300, 400 metros de altura, e ela é lenta. Ela é devagar, assim, como um filme, mas bem lento, assim. E você assiste angustiado e vê as pessoas gritando, correndo, e você também sente aquilo. Às vezes é cidade ou é só montanha, e aí começa a inundar tudo, mas tudo lento, assim. E mata todo mundo, e acontece, e você nunca morre. É isso. Vê o pessoal no chat. Eu tô vendo aqui, muita gente falando sim, muita gente falando não também. Sorriso, você consegue criar uma enquete aí? Bota lá, você já sonhou com ondas gigantes? Bota sim ou Boa. não. A gente vai ter uma ideia. Tem um pessoal, tá falando aqui, eu já sonhei exatamente assim, eu tenho esse pesadelo sempre, já sonhei muito, sim, bastante. Vai dar uns 40%, com você vai ver. Sonho desde criança. Isso, olha lá. Tem o pânico do mar. Mesmo, às vezes é outra coisa, mas esse arquétipo da onda gigante lenta... Com frequência. Olha lá, com frequência. Já sonhei muito em frente. E eu vou falar o que é o significado disso. Isso, é. O que é o significado disso? Pessoas que viveram o dilúvio. Estavam durante o dilúvio. A Atlântida existia. Ponto. Pacífico. Para mim, pelo menos, é bem óbvio isso. E a idade que aconteceu isso, 12.900 anos atrás. Essa é a época que aconteceu o dilúvio. Quando foi? 12.900 anos atrás daqui, não antes de Cristo. Antes de Cristo seria 10.900 anos. Né? 12.900 anos atrás. Que é bem na época da passagem de Virgem para Leão. Da era de Virgem para Leão. Quando o planeta o Sistema Solar estava navegando na constelação de Virgem e passou navegando para a constelação de Leão. É nessa época, 12.900 anos. E ali aconteceu o dilúvio. O dilúvio bíblico é o dilúvio. Ponto. A história de Noé no Gênesis é o dilúvio bíblico. Só que fica uma história meio da lenda da Disney, né? Parece assim. A gente assistia isso quando era criança e fixou isso, né? A Arca de Noé com as cegonhas, a girafa, aquela coisa bem lúdica, infantil, né? Mas não é isso. Existiu o Noé, mas não existiu só um Noé. Depois eu falo quantos foram. Esse Noé nosso é o Noé que foi para a Mesopotâmia e desembarcou ali a arca, que não era uma arca, era um submarino de alta tecnologia, Atlante, porque antes do dilúvio não se fala. Na Bíblia não se fala, certo? O que tinha antes do dilúvio? Não sei. Só é dilúvio para frente. Noé, um cara que saiu de uma enchente gigantesca com a sua esposa, sua família e um barco cheio de casais de animais. E fica uma historinha meio da carochinha, assim. E a pergunta qual é? O que existia antes do dilúvio? O que existia antes do dilúvio era uma civilização de alta tecnologia, chamada Atlantis, ou Atlântida, que era um continente que ficava no meio do Oceano Atlântico. Ele só tem esse nome porque ele é da época da Atlântida, que ficava no meio das placas tectônicas, né, do Oceano Atlântico. O continente Atlante era grande,
né? Então, voltando no sonho, né? Daqui a pouco o pessoal responde a enquete ali, no sonho das ondas gigantes. A civilização Atlante, ela colonizava o mundo todo, como a gente hoje colonizou, só que a gente está acelerado numa modernização e a população muito avançada, muita quantidade de gente. Mas ninguém sabe exatamente quantas pessoas tinham no mundo todo. A central era o continente Atlante, mas no mundo todo tinha civilizações atlantes. As pirâmides, que a gente vai mostrar imagens depois aí, são obras atlantes. As grandes pirâmides, as 3 grandes pirâmides são atlantes, não são egípcias. Não faz nenhum sentido aquilo lá ser tumba de faraó. Não faz sentido nenhum aquilo. Mas lógico, a ciência mundial, que ela é controlada por grandes corporações, que a gente não precisa entrar no detalhe aí da nova ordem, aquelas coisas todas, a gente sabe quem controla há 300 anos a educação e tudo o que a gente imagina, até o darwinismo, né, do Darwin, foi financiado pelos Rothschilds, por exemplo. Então há um interesse de construir uma história e você ir aceitando aquilo como eles querem. Então a pirâmide foi feita por Kelps, é isso aí, 4.000 anos atrás e pronto. Não, as pirâmides são atlantes, são pré-diluvianas. Depois eu vou mostrar imagens aí que vai chocar muita gente. Vai falar, opa, eu nunca ouvi falar isso. Então tinha, vamos supor, sei lá, 100 milhões de pessoas no mundo na época Atlante. É gente pra dedéu. Hoje tem 8 bilhões, né? Vamos imaginar que tinha 100 milhões de pessoas só. É uma vida bem tranquila. Pouca gente então, no mundo todo. Quem vê essas ondas gigantes estava nessa época do dilúvio. Nesse momento que aconteceu, que foi um cataclismo mundial. Não foi um cataclismo na Atlântida. Um tsunami na Atlântida, não. Foi mundial. As ondas chegavam a 800 metros de altura. Quem falava muito disso e a minha fonte de muita coisa que eu trouxe é do Ademar Ramos. Lembra dele ou não? Lembro. Eu convivi Falava bastante. na Rádio Mundial. Muito bom. Eu aprendi muito com ele, já fui pro Egito com ele, então a gente conviveu bastante. Tem muitos vídeos meus, né, com ele. Professor Ademar Ramos. Professor Ademar Ramos. Então muita coisa eu aprendi com ele e fui ligando os pontos, estudando do meu jeito e tal. As minhas lembranças também, né? Porque eu sonhava com onda gigante desde criança. Era assim, todo mês tinha um sonho desse. Eu acordava suando. Meu Deus do céu, de novo isso. Mas aí cessou. Mais ou menos com 45. Tudo meio 45, né?